Muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris, que coincidentemente sou eu, é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E agora há pouco, às 7 horas da manhã, saiu mais uma pesquisa, a pesquisa Quest, sobre candidatos à Prefeitura de São Paulo. E eu vou apresentar a vocês, está aqui a Veja, o site da Veja, e é isso, Marçal recua, mas segue tecnicamente empatado com Nunes e Boulos, diz Quest. Primeira pesquisa após a cadeirada de Datena no coach, aponta ainda que o tucano oscilou 2 pontos para cima. Então, a cadeirada supostamente rendeu 2 pontos percentuais para o candidato Datena, que de 8 foi para 10 pontos percentuais. Justiça manda Marçal tirar do ar vídeo acusando Nunes de agredir a esposa. E debate depois da cadeirada tem novas provocações entre os candidatos. Foi o debate realizado pela Rede TV, muito bem organizado, magnificamente comandado por Amanda Klein, que conseguiu conter ímpetos dos candidatos, mas como conteúdo, e aí a responsabilidade dos senhores pretendentes ao trono da prefeitura, foi simplesmente um lixo, foi uma vergonha. O debate foi uma vergonha, com raríssimas exceções, que eu atribuo principalmente a Tabata do Amaral. Ninguém apresentou nenhuma sugestão para o avanço da administração da enorme, gigantesca cidade de São Paulo. Só baixaria, só denúncias as mais estapafúrdias, as de mais baixo nível, só esse tipo de coisa presidiu o debate de ontem, muito bem organizado, eu repito. O debate de ontem teve 2 coisas interessantes. Antes de começar, havia um segurança diante de cada púlpito. E, preventivamente, a Rede TV mandou parafusar as cadeiras no chão. As cadeiras estavam fixas para evitar acidentes. Isso me lembra um velho cartaz que os bondes tinham da Companhia Municipal de Transportes Coletivos, a não saudosa CMTC, escrito: prevenir acidentes é dever de todos. Estava lá para prevenir qualquer acontecimento semelhante ao do debate anterior, onde Datena arremessou ou investiu com uma cadeira contra o candidato Pablo Marçal. Aliás, o Datena diz que errou, e eu brinquei ontem dizendo que ele errou é a pontaria. Ele tentou uma segunda vez, aí passa um segundo vídeo que ele tentou uma segunda vez acertar o candidato Pablo Marçal. Pablo Marçal, que não tem horário na TV, porque o partido dele não tem nenhum representante na Câmara dos Deputados, usa os debates para criar situações em que seja possível que ele faça os tais cortes, né? Pequenos vídeos que ele põe nos horários gratuitos, editados como ele quer editar, cuidadosamente preparados, no sentido de atacar os seus adversários e de fazer dele o herói dos novos tempos. É a tentativa dele e
ele caiu. Marçal recua, mas segue empatado, tecnicamente empatado com Nunes e Boulos. Está aqui a Veja, os jornais já estão dando. Vamos para os placar. O primeiro levantamento sobre as intenções para a prefeitura após a cadeirada de José Luiz da Atena em Pablo Marçal durante o debate realizado pela TV Cultura no último domingo, divulgado pela Quest, mostra aqui o coach Guilherme do PSOL e Ricardo Nunes estão tecnicamente empatados com diferenças numéricas em relação à última pesquisa de 11 de setembro. Deixa eu ver. O atual prefeito manteve os 24%, mas viu o psolista que subiu de 21% para 23% se aproximar ainda mais. Já Marçal recuou de 23% para 20%. Com a margem de erro de 3 pontos percentuais, ele segue em empate técnico. Da Atena foi de 8 para 10 pontos. Então, ele não caiu, pelo contrário, subiu com a tal cadeirada. Eu tenho a impressão, claro, tudo pode acontecer. Aí tem uma pergunta aqui que vamos ver se a pesquisa responde. Em um eventual segundo turno, Nunes continua vencendo Boulos e Marçal. Então, o atual prefeito Nunes, num segundo turno, se esse segundo turno fosse hoje, derrotaria Boulos e Marçal. Se a segunda parte do pleito fosse hoje, o MDBista teria 46% contra 35% do deputado federal esquerdista, que é o Boulos, segundo a Quest. Já contra o coach, o atual prefeito venceria por 47% a 27%. Se a disputa fosse entre Boulos e Marçal, o primeiro, Boulos, teria 42% contra 36%. É isso. Então, a eleição continua empatada, com vantagem numérica, o que não significa tudo, nem significa nada, para o atual prefeito. Em segundo, o Boulos, com 1 ponto percentual de diferença, e em terceiro, o Pablo Marçal, com uma queda, depois da cadeirada do da Atena. Esse é o noticiário, por enquanto, da pesquisa da Quest, o antigo Ibope. O Estadão traz uma foto de alto de página de um fato acontecido ontem no Líbano, um fato assustador, digno de uma aventura cinematográfica. Parece filme de mistério, filme de espionagem. Detonação de pager, a nova arma de guerra. Grupo radical Hezbollah culpa Israel por ação que matou 11 e feriu 2.700 pessoas no Líbano. E aí tem a legenda dessa fotografia aqui, ó. A legenda é a seguinte: populares nos anos 90, no mundo pré-internet, aparelhos de comunicação do grupo xiita que usa foguetes contra Israel explodiram simultaneamente. Uma hipótese é de manipulação prévia. Acho que o pessoal mais jovem não sabe o que é pager. Pager era uma coisa que tinha nos anos 90, antes de anos 80, anos 70. Eu usava nos anos 70, claro, antes do advento do telefone celular. O que era um aparelhinho, tinha uma telinha, e eu queria me comunicar com você.
Aí eu ligava para uma central de um telefone fixo. Alô, eu queria falar com o seu João, queria mandar um recado. Seu João, por favor, ligue para o Boris. O seu João tinha o pager e aparecia na telinha dele. Não, primeiro dava um toque, pip, pip, pip. Aí ele ligava para a central e disse, olha, aqui é o João, número A22. Cada pager tinha um número, letras e números. O recado é o seguinte, o senhor Boris pede para o senhor ligar para ele. Aí ele pegava e ligava. Depois o pager foi aperfeiçoado. Aí você já mandava o recado por escrito, a central recebia e passava o recado por escrito. Uma época você telefonava para a central, a operadora anotava e transmitia para o interlocutor, para quem estava sendo procurado, a informação, e o interlocutor transmitia sem pedir que ele telefonasse para a central. Aparecia numa telinha pequenininha e aí o procurado ligava para quem o procurava diretamente. Isso que era... Dizem que ainda tem aí funcionando, eu não vi. Ontem eu vi na Globo uma informação que ainda tem funcionando, é uma coisa antiga que o telefone celular substituiu com enormes vantagens. Aí, o que aconteceu? O Hezbollah percebeu que Israel poderia, facilmente estava ouvindo os telefones dos líderes do Hezbollah. Então tomou a providência. Vamos usar o antigo pager, porque como ele é antigo, não é digital, vai ficar muito mais difícil essa presença, essa onipresença de Israel na nossa comunicação. E aí eles fizeram essa compra de uma empresa de Taiwan. Fizeram a compra de uma empresa de Taiwan, o carregamento chegou ao Líbano, onde está a sede do Hezbollah, que tem muitos inimigos também no Líbano. O número maior de populares do Líbano parece ser contra o Hezbollah, tem adversários, tem os drusos, tem os sunitas, é um grupo xiita. Aí, ligado ao Irã. Aí não se sabe se nesse caminho da entrega dos pagers, Israel enfiou qualquer coisa dentro do pager, ou se Israel conseguiu um programa que alterasse o pager de tal maneira que ele esquentasse, porque muitas testemunhas da explosão disseram que antes ele começou a esquentar, e provocasse essa explosão. Então, não se sabe exatamente o que aconteceu. O caminho mais provável é que nessa remessa, ou na fábrica, ou coisa parecida, Israel conseguiu enfiar uma bomba plástica, que é pode ser pequenininha, uma massinha, dentro do pager, e acionou à distância todos os pagers. Eles, em uma hora, você pode dizer, quase simultaneamente, eles explodiram no Líbano e também na Síria. Quem tinha o pager no bolso se machucou e tal. Matou 11 aqui, ontem era 9, aqui já está 11 no Estadão, e feriu 2.700 pessoas. O Hezbollah acusa Israel, por quê? Porque uma coisa desse tipo, aparentemente, só interessaria a Israel. Israel ficou mudo, não disse nem sim nem não, não respondeu às questões, às perguntas, se foi ele, mas há uma indicação a quem interessa o crime. Interessava a Israel. E essa ação praticamente humilha o Hezbollah, mostra a fraqueza, a tibieza de algo, né, de uma entidade terrorista que parecia muito forte e indevassável. O que aconteceu foi essa humilhação, que tem um efeito psicológico. O Hezbollah diz que
que vai revidar, mas com esse luto, com a perda de alguns líderes, fica difícil revidar rapidamente e não se sabe oficialmente de onde partiu esse tipo de ataque. Há duas questões que acabam presidindo a informação de que Israel deve estar por detrás desse atentado. Primeiro é que interessava a Israel, que está em guerra com o Hezbollah. Segundo, a capacidade tecnológica. Nenhum dos inimigos internos do Hezbollah, lá no Líbano, tem essa capacidade tecnológica e acesso ao conjunto dos aparelhos para provocar uma explosão ou as explosões que vitimaram várias pessoas. Parece uma aventura cinematográfica e que psicologicamente abate o Hezbollah e mostra que ele é sensível a incursões dos seus inimigos. Dá uma enfraquecida, né? É a primeira vez que o Hezbollah sofre esse tipo de atentado. Israel já havia usado telefones. Eu quero lembrar uma historinha do tal engenheiro que cuidava de bombas do Hamas, na Cisjordânia. Israel subornou um tio dele e o tio... Quem? A OLP, o Luiz está lembrando, não era o Hamas, era a OLP. Aí ele subornou um tio dele, parece que pagou $1 milhão, e o tio dele, bonzinho, enfiou uma bomba de plástico dentro de um celular que tinha em casa. O Serviço Secreto de Israel, o Mossad, cuidou de interromper a linha fixa desse tal terrorista que era chamado de engenheiro. Aí interrompeu a linha e ligou para o telefone celular que estava de posse do tio, chamando o engenheiro. O tio pegou e disse: olha, meu filho, está aqui o telefone. O tio não sabia que tinha uma bomba, o tio pensava que era só para ouvir as conversas. Entregou o telefone, o engenheiro falou alô, e o telefone explodiu e levou junto a cabeça do terrorista. Esse foi um atentado usando comunicação que Israel realizou anteriormente. É uma façanha técnica, uma façanha da espionagem, mas que incendeia a longo prazo mais ainda o conflito no Oriente Médio. Os Estados Unidos lavou as mãos, correu para dizer que não tinha nada e nem foi informado a respeito. Vamos ver aqui. Hoje sai a nova Selic. O tal mercado, está dizendo que nós vamos ter uma subida de juros de 0,25%, ante as perspectivas que o aquecimento da economia está mostrando de uma subida da inflação. Entre mentes, faz tempo que eu não falava entre mentes, os Estados Unidos hoje, exatamente hoje, devem baixar os seus juros. O Banco Central, Federal Reserve, deve baixar os juros. Vou voltar aqui para a eleição. TSE determina que aposta sobre resultado de eleições é crime. Oferta pelas casas de apostas online configura abuso de poder econômico e captação ilícita de votos. Estadão revelou a prática. Pronto. Pensam que acabou. Proibir acabou. Ninguém sabe o que vai acontecer. Aposta, né, lá no fundinho, no escurinho do cinema. Bets não regularizadas sairão do ar no fim do mês. Decisão do governo. Eu acho que o governo devia combater de frente essas bets. Está provado
já tem uma população muito grande, fala-se em 15% da população brasileira jogando nessa porcaria, gastando as suas economias, né? Jogando dinheiro no lixo de maneira irresponsável. Claro, jogar dinheiro no lixo é irresponsável, é uma jogatina desenfreada, isso atrai, vicia, e o resto da população, através dos seus impostos, é que vai pagar o tratamento dessa gente vítima desses bets. Se você não proibir, vêm os estrangeiros, que continuem os estrangeiros, que se proíba a propaganda, time de futebol com bets. Já imaginou time de futebol com maconha, prostituição, casa de prostituição tal, aqui? Não tem, não é possível. Você liga o rádio, bet, você liga um jogo, bet, você liga a televisão, bet. Não pode, tem que regulamentar isso e até permitir, como cerveja, depois da meia-noite, lá depois das 10 horas da noite, pode. Mas é preciso regulamentar, como bebida alcoólica, no mínimo. Eu proibiria, mas eu ainda não cheguei lá a ponto de proibir. Quem nasce Boris Casoy jamais será Alexandre do STF. Bom, outra manchete do Estadão, aqui, ó. Ações contra a Previdência devem custar 132 bilhões e 600 milhões de reais à União. Cifra está em nota da AGU. No STF já há maioria em alguns pontos. Então, essa revisão da reforma da Previdência pelo STF, né, ver se é legal, se não é legal, se é constitucional ou não, pode levar à perda de 132 bilhões, não é tudo de uma vez, mas 132 bilhões é dinheiro para burro, resolveria o nosso problema aqui de toda a equipe aqui do Jornal do Boris. O Estadão publica um editorial aqui batendo no Lula. A dívida não mente. Ao recorrer a artimanhas para dizer que o limite de despesas e o arcabouço fiscal serão cumpridos, governo não engana quase ninguém e ignora que a dívida bruta expõe a realidade dos fatos. Quer dizer, eu digo, isso não conta, eu separo, isso não conta. Combate a incêndio não conta, não sei o que não conta, combate a não sei o que não conta. Parece que está tudo bem no papel, mas se você olhar a realidade é bem outra e o Estadão está expondo, está desnudando o governo Lula nessa questão. Depois tem um outro editorial, a morte horrível de um partido político, mostrando que como o PSDB, que já foi, blá, 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 está derretendo. Aí, depois de falar da cadeirada, do Datena, mostrar o passado do partido, termina assim: perder ou ganhar uma eleição é da democracia. Nesse sentido, o resultado do pleito importa menos do que a afirmação de princípios por um partido ou candidatura. O PSDB é praticamente certo, perderá a eleição em São Paulo, mas poderia perder com dignidade. Entretanto, por escolha própria e não dos eleitores, o partido será derrotado e em desonra. Nossa, aqui é para bater no Datena. Tem um artigo do José Goldenberg, que não dá para eu resumir, que eu recomendo, que é importante: a geopolítica das mudanças climáticas. Tem uma linha fina aqui dizendo assim: a globalização do programa de Biden significa, na prática, um novo plano Marshall,
com redução das emissões nos países em desenvolvimento. É o plano do Biden que, colocado em prática, pode reduzir as emissões, etc., etc., numa análise do renomado José Goldenberg, que já foi ministro do Meio Ambiente, reitor da USP, é uma pessoa especializada que conhece bem esse problema do clima. Eu quase falo crime. Falando em crime, Gonê denuncia 3 deputados do PL por desvios de emendas parlamentares. As emendas parlamentares secretas, eles mandam para os seus redutos eleitorais. O prefeito contrata uma firma amiga por muito menos e o restante do dinheiro volta para o deputado. São vários casos, pegaram 3, vamos ver se pegam os outros, porque isso é um escândalo. A própria existência dessas emendas, que não tinham até agora, elas estão paralisadas pelo Supremo, não tinham até agora nenhuma clareza, não estavam expostas ao sol, né? Isso é um roubo na cara de quem patrocina essa gente que somos nós, com os nossos impostos. Então, são 3 deputados, Josimar Maranhãozinho, aí explica a história dele, Basco Costa, também do Maranhão, e o pastor Gil, piedoso pastor, hein? Que é de que estado? É de outro estado, não sei se é, acho que é Sergipe ou Alagoas. Eu não vou procurar aqui, mas não é do Maranhão, coitado do Maranhão. Após cadeirada, a provocação de Marçal voltam a dominar o debate, nós já vimos. Púlpitos ocupados por segurança no intervalo. Olha, o Maduro sofreu uma condenação ontem da ONU que quer que ele comprove o resultado que ele diz que as eleições alcançaram. Gilmar Mendes definirá se a alíquota de servidor permanece progressiva. Análise de texto sobre a progressividade das alíquotas cobradas do funcionalismo está empatada no plenário por 5-5. E ontem o Lula se reuniu com os chefes dos demais poderes e eles se reuniram, conversaram sobre os incêndios. Enquanto isso, o Brasil está queimando, mas o Palácio do Planalto não. Reunião começou tarde, terminou à noite e tal, e o governo vai dar uma graninha para o combate aos incêndios, combate ao fogo. Tem mais verbas, mas falta acordo sobre penas. Não chegaram a acordo nenhum. O Lula diz que é criminoso. A dona Marina diz que tem crime envolvido. Ninguém sabe. Cadê os criminosos? Cadê os responsáveis? Todo mundo tira o músculo da seringa. Está aqui, medidas provisórias devem liberar crédito de 514 milhões, ninguém sabe quando, e facilitar acesso ao Fundo Amazônia, que será usado para isso também. E aí o Estadão conta para a gente que contra o fogo, o Congresso destinou só 0,02 de emendas. O país tem 106 incêndios que não estão sendo combatidos, diz Marina. Ministra alega que focos estão em área remota ou de difícil acesso de equipamentos. Total das queimadas chega a 619. Queria mostrar para você, para terminar, a charge do... Quer ver? A charge do Globo hoje é um tapão no Lula, viu? Lula vai ficar bravo, vai
Hoje vai rasgar a fantasia. Não estou achando aqui. Ah, não. Eu entrei no site do Globo. Ó, explosões de pagers. Olha aqui. Olha essa charge para terminar. Ó. Viu? Ó. Sem cadeirada, campanha em São Paulo mantém tom de baixaria, acusações sem provas. Olha aqui. Olha aqui. Se assuste. A cadeira eleita. Viu? E um silencinho para você pensar. Quem tomou café com a gente hoje? Vladimir Ribeiro, Elisete da Silva, Tereza Cristina, Álvaro Bastos, Pedro Gonçalves, Rezendo Filho, Doutor Eunice, Valdir Soares, Dudu Andrade, Demétrios Fabrini, Eliseu Francisco, Efraim Miranda, Marli Bonesi, Maurício Antônio de São José dos Campos, Darcinete Oliveira de Gravatá, Pernambuco, Léa Rei de Niterói e Adelina Pilate de Garibaldi. Pessoal, claro que faltou comentário e faltou notícia, mas a vida é assim, tudo tem limite, inclusive a eternidade, segundo muitos. Muito obrigado por sua atenção. Até amanhã em todas as nossas plataformas, sem se esquecer que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.